Pessoal, boa tarde. Meu nome é Jordânio Leite. Eu sou o idealizador do projeto Biblioteca Livre CE. Sou também profissional de educação física e diretor da FIT Assessoria Esportiva. Vou falar um pouquinho desse projeto, certo? Ele foi selecionado para o 7º Edital das Artes de Fortaleza, da Secult4. Foi resultado da chamada pública 015-2018, edital número 3838. Esse edital ele foi fomentado por recursos da lei municipal, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Agradecimentos à Secretaria da Cultura de Fortaleza, que é a Secult4, ao Secretário da Cultura, o Elpidio Nogueira Moreira. E falando um pouquinho sobre o projeto, ele existe desde 2015, foi uma ideia com incentivo à leitura, onde as pessoas que têm livro em casa, na sua estante parado, poderiam estar compartilhando, postando uma foto e compartilhando através do Facebook. A gente tem um grupo lá desde 2015 e esse grupo vem movimentando, a gente também já participou de algumas feiras, teve alguns eventos presenciais. Esse projeto, hoje em dia, com essas lives, ela visa abranger tanto os bairros do João 23, Bom Sucesso, Parangaba, Vila Peri, como toda a Fortaleza, desde idosos, adultos, adolescentes e crianças, pois temos uma programação bem diversificada para todo esse público. Além disso, professores, colecionadores de acervos e escritores, apreciadores da leitura e agentes culturais. Agora a gente vai dar início à nossa primeira palestra. Vamos falar um pouquinho com o David Devy, que ele vai falar um pouco sobre a obra de Mário Gomes. Olá, pessoal. Boa tarde, David. Seja bem-vindo. Boa tarde. Vamos começar, David. Como foi que você conheceu o Mário Gomes? Fale um pouquinho de você também, não é isso? Certo. Pessoal, boa tarde. Eu sou o David Devy, sou um artista interdisciplinar, trabalho com diversas linguagens, né? Teatro, performance, audiovisual. Estou com um projeto também com arte terapia, né? Trabalhando com crianças, desenvolvendo jogos teatrais e jogos lúdicos, né? E na parte da literatura, atualmente eu tenho desenvolvido uma série de projetos em audiovisual, né? Que visam mostrar quem são os poetas, né, da cidade, os poetas e as poetisas, mostrar os trabalhos que estão fazendo, e existem dois personagens que atualmente eu tenho trabalhado, né? Um desde 2015 e outro desde 2016. O de 2015 é o poeta Mário Gomes, né? No qual eu já venho desenvolvendo uma série de trabalhos legitimados pelo Estado, né? Com alguns projetos aprovados. E o de 2018 é o Reginaldo Figueiredo, que é um outro poeta que mora em Maranguape, né, e tem desenvolvido uma poesia que mistura um pouco espiritualidade, relações, perspectivas de boas relações, né, e é basicamente isso, né. Também queria ter a oportunidade aqui de parabenizar você, Jordânio, por ter, e toda a equipe, né, de estar desenvolvendo, promovendo um projeto como esse, né, que visa está incentivando a leitura, a literatura, os escritores e as escritoras aqui do estado, né? A gente sabe que a literatura eu vejo como uma das artes mais complicadas de se trabalhar, né? É uma das artes, das linguagens artísticas, uma das mais, vejo como uma das mais sucateadas, né? Apesar do Estado estar, enfim, promovendo uma série de editais que ajudam a estar levantando essa linguagem, mas acredito que ainda muito precisa ser feito, tá? Só para finalizar essa minha fala de apresentação, também queria deixar um salve para todas as bibliotecas comunitárias do Estado,
que cada vez mais tem tido uma importância fundamental para a formação dos membros da comunidade, né? Acredito que as bibliotecas livres, né, as bibliotecas independentes, elas têm aí a capacidade de ter uma relação mais próxima com os moradores, desenvolvendo não só a leitura e o incentivo à escrita, mas também promovendo relações, promovendo outras formas de se relacionar na sociedade, né? Formas mais afetivas, mais próximas, promovendo diversos diálogos, e é isso. Aí você me perguntou sobre o Mário Gomes. Isso. Pronto, o Mário Gomes, como eu havia dito, eu comecei a trabalhar com ele em 2015, né? Em outubro de 2014 eu tive um único encontro com ele. Foi uma história assim um pouco inusitada. Eu na época trabalhava com fotografia, e aí eu fui comprar um cigarro no Dragão do Mar e vi o Mário Gomes, né? E eu sempre ouvia falar do Mário Gomes como um cara, esses mitos urbanos, né, que a gente ouve falar, quando as pessoas não conhecem a história, né, a gente começa a criar alguns mitos para tentar suprir o desconhecido, né? Então, o que eu ouvia falar do Mário Gomes era que ele era um intelectual que de tanto ler enlouqueceu, né? Ele tinha lido bastantes livros e acabou enlouquecendo, né? E aí tinha ouvido falar muito nesse poeta, né? Já uns anos antes de 2014, e sempre o via perambulando pelo centro da cidade, né? E quando foi em setembro de 2014, outubro, eu cheguei a ler alguns poemas do Mário, né? Alguns poemas que ficaram muito famosos, que é aquele Ontem ao meu dia, ontem no almoço comi um prato de lagartas e passei a tarde defecando borboletas, né? E outros poemas, né? Eu achei muito, muito interessante os poemas do Mário, né? E aí eu tava no Dragão do Mar, e aí eu vi ele, aí eu comprei 2 cigarros, um para mim e um para ele. Aí fui até ele e ofereci o cigarro, né? E aí eu pude comprovar um pouco do comportamento que diziam que o Mário tinha, né? Que é aquela coisa, um comportamento sem filtro, uma coisa assim ranzinza, que beira um comportamento lúdico também, entendeu? Porque eu fui oferecer o cigarro a ele e ele falou assim: eu te pedi um cigarro, rapaz. Ele veio assim um pouco grosso, né? E aí eu comecei a conversar com ele, ele não me deu tanta bola, né? E aí chegou um momento que ele teve começou a ter um comportamento agressivo, começou a me chutar, mas eu levei tudo na brincadeira, saí e fui embora, né? Esse foi o único contato que eu tive com o Mário, e foi em outubro de 2014. Quando foi na virada do ano de 2014 para 2015, né? 31 de dezembro de 2014, ele veio a falecer, né? Ele já estava numa situação de rua muito agravado, né? Ele era morador do Bom Sucesso e... Meu conterrâneo aqui no Bom Sucesso. Ah, tu é do Bom Sucesso também? Isso mesmo. Pronto, pois ele tinha uma casa aí no Bom Sucesso, né? E aí ele, por problemas familiares, né? Quando a mãe dele morreu, mas eu já conto a história da mãe dele. Quando a mãe dele morreu, ele começou a ter muitos problemas com os irmãos, e aí ele preferiu passar mais tempo na rua, né? Que tem até essa polêmica, se ele era ou não um morador de rua, né? E aí ele era muito atacado por algumas pessoas no centro, né? Alguns traficantes, alguns jovens também costumavam bater nele, até que um dia atacaram uma pedra na cabeça do Mário, e feriu a testa dele, né? E sangrou bastante, né? E aí, quando foram tentar ajudar ele, levaram ele para o JF, ele já tinha perdido muito sangue e veio a falecer por conta disso, né? Por desidratação e porque já o corpo já estava quase sem sangue, né? E aí, voltando um pouco, né? Aí, em 2015, né? Eu fiquei sabendo do falecimento do Mário Gomes, achei muito curioso por ter sido na virada do ano. E aí eu fui atrás de uma obra poética dele, né? No qual eu consegui esse livro aqui, né? Só que não esse livro, eu consegui a xerox desse livro, né? Que depois, quando eu comecei a desenvolver o trabalho em relação a ele,
vieram me doar vários livros do Mário, né? Eu tenho 2 desses livros, né? São livros muito raros do Mário. Tem essa biografia também do Mário Gomes, escrita pelo Márcio Catunda, que foi o biógrafo do Mário Gomes. Tem essa biografia aqui também, que ela é mais antiga. Essa aqui é mais atual, essa aqui é mais antiga. E tem outros livros, né, que no decorrer da minha pesquisa, pessoas foram doando para mim, né? Foram achando interessante o trabalho e foram me doando materiais de pesquisa e para eu poder estar me aprofundando ainda mais, né? E aí de 2015 até 2018, 2017, 2018, eu passei em alguns projetos, né? Desenvolvi alguns projetos que homenageavam, né, o Mário Gomes, tentavam trazer essas histórias do Mário Gomes. Existem muitas histórias a respeito da vida do Mário Gomes, né? Muitas não são verdades, muitas são aumentadas, né? E aí eu procurava, na medida do possível, na medida do meu compreender em relação à biografia em alguns dele, projetos, né, desenvolvi alguns que o Márcio Catunda escreveu nesse livro, muito bem escrito, tentar desmistificar algumas questões a respeito do Mário Gomes, né? Então aqui eu vou dar algumas contribuições de uma perspectiva, um olhar a partir da escrita do Márcio Catunda, né? O Mário Gomes, ele nasceu, né, no bairro do Bom Sucesso, né? E ele desde sempre foi um rapaz muito rebelde, né? Muito se fala dessa rebeldia do Mário Gomes, né? Ele sempre foi um rapaz muito rebelde, apesar de que essa rebeldia ela começou a se manifestar mais na fase da adolescência, né, da juventude, né? Porque quando criança ele era um filho muito bom, tratava muito bem a mãe, cuidava do irmão mais novo, né? Tem até uma história de que a mãe dele saía para trabalhar e ele ficava balançando a rede para o irmão mais novo dormir, enquanto quando ele ia dormir ele ia jogar bola no meio da rua, né? Ele ficava nisso, de jogar bola, de se divertir na rua e de cuidar do irmão dentro de casa, né? Aí ele foi crescendo, né? E parece que sempre foi um menino muito esperto, foi um menino que tinha uma esperteza genuinamente inata, né? O Mário Gomes ele não foi um grande leitor, assim, não foi um teórico, não foi um acadêmico, né? Mas ele possuía uma expertise, né, popular, né? Sabia conversar bem, sabia dialogar sobre diversos assuntos na capacidade dele de compreender as coisas, né? E um pouco mais adulto, né, na fase da adolescência, essa questão da rebeldia, ela se manifestou dentro de casa, quando o pai ele começou a colocar certas regras, né? O pai, que é essa figura de controle, né, na sociedade, e ele estabeleceu um horário para o Mário Gomes entrar dentro de casa. O Mário Gomes não aceitou, e aí ele foi expulso de casa pela primeira vez, né? E aí nesse período também que começou a criar essa ideia do andarilho, né? A gente acha que o Mário Gomes tinha esse arquétipo do andarilho só porque ele ficava perambulando ali o centro da cidade e o Dragão do Mar, né? Mas não, essa fama do andarilho, ela começou muito tempo antes, né? Quando ele fazia as viagens de Fortaleza para Bahia, de Fortaleza para Rio de Janeiro, né? Ele viajou bastante e diversas vezes, principalmente para a Bahia, né? E como o tempo é muito curto, eu não vou poder falar todas as histórias, mas quem puder adquirir esse livro, assim, tem muitas histórias que contam quando o Mário Gomes fez essas viagens, né? Tem muitas histórias curiosas. Teve uma vez que ele foi confundido com um pedófilo, né? Acusaram ele, né, de ser um rapaz que tinha cometido um abuso sexual com uma criança, só que não era ele. E aí ele chegou a ser preso, foi espancado, até que a mãe da vítima foi lá e falou pro delegado que não tinha sido ele, que ele tinha sido confundido, né? E aí, por conta disso, ele apanhou bastante, né, nesse evento, e ele ficou um período sem voltar para a Bahia com medo, né? Mas essa é uma das histórias, né? Aí, voltando, um pouco mais velho, né, o Mário Gomes... Entendi. David, você está me ouvindo bem? Oi. Sim, estou ouvindo. Desconfigurou um pouquinho aqui, a internet
Pronto, tá ouvindo bem? Sim. Pode continuar. Pronto. Resumindo um pouco, eu estou trazendo os principais pontos, né, a respeito da biografia do Mário, né? Aí ele voltou aqui para Fortaleza, né, e começou a se relacionar com um grupo de poetas que se reunia lá na casa do Juvenal Galeno, no qual ele conheceu o Márcio Catunda, chegou a conhecer o Ricardo Guilherme, dentre outros escritores assim da época, né? Eu acho que isso era Fica ali no centro, não é isso? Próximo à Praça José de Alencar. Exatamente, eles tinham lá um clube de poesia, né? E lá o Mário começou a desenvolver cada vez mais essa literatura nele, né? Ele era um cara que lia muito Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, né? E lá o pessoal se reunia para, eu acredito que isso era na década de 80, 83, mais ou menos nessa época. E aí ele começou né, escrever, compartilhar com os amigos, né? E foi desenvolvendo essa coisa da poesia, né? E aí tiveram as internações, por quê? Porque o Mário Gomes também, isso é uma outra história que envolve a vida dele, que é a questão do trabalho, né? Que ele não gostava de trabalhar, né? Na juventude ele chegou a trabalhar num colégio, né? Que naquela época tinha aquela coisa do... Se você mostrasse que sabia ensinar, os colégios eles te contratavam, independente de você ter diploma ou não. Isso. Né? Era como se fosse um autodidadismo, né? O mérito saber. E aí ele chegou a dar aula no colégio de um parente dele, tinha um parente dele que era diretor de um colégio, e aí como ele via que o Mário Gomes era muito desenrolado para conversar com os jovens, principalmente ele deu ali um cargo para o Mário Gomes dar aula de filosofia, ou era de história, e aí ele trabalhou durante um tempo, só que depois acabou chegando bêbado, e aí acabou perdendo esse emprego, enfim. E aí, por conta disso, né, do Mário ser uma pessoa que não gostava de trabalhar, ele meio que era dependente do pai e da mãe, acabou que a família sempre tentou internar. O Mário, também existia essa relação do Mário Gomes e os manicômios, né? Ele foi internado diversas vezes, né? Não só aqui em Fortaleza, mas também lá na Bahia, parece que ele foi internado algumas vezes. E acredito que isso era uma forma, porque essas internações elas eram legitimadas pelos familiares, principalmente, né? Então era uma forma de tentar corrigir, né, o manicômio, que senão uma instituição que vai ali tentar corrigir o sujeito para que ele se adeque às regras da sociedade, né? Então, no caso, ele não era uma pessoa que trabalhava, vamos colocar ele aqui no hospício, ele vai tomar um choque, vai tomar uns remédios, vamos ver se ele se regula ao que a sociedade estabelece, né? E aí acabou que não deu certo, né? Ele sempre foi muito rebelde, ele escapava do manicômio, e acabou que ele acabou sendo aposentado, né? Bem jovem, acho que ele tinha 30 e poucos anos, ele foi aposentado eu não lembro qual foi o diagnóstico, mas ele começou a receber uma pensão por conta disso. Então a questão do trabalho ele já se livrou, né? E aí ele vivia nessa vida, começou a desenvolver ainda mais essa vida boêmia, né? Muito na Praia de Iracema, muito no Dragão do Mar, isso na década de 90, onde ele participava de recitais, onde ele participava de saraus que aconteciam nos bares ali da Dragão do Mar e do centro, né? E aí aconteceu um período, só para encerrar esse resumo que eu estou dando para a vida do Mário Gomes, né? Tá sendo um resumo muito rápido, mas uma coisa que aconteceu que, ao meu ver, foi crucial para ele ter cada vez mais decaído, né? Porque o Mário Gomes ele era diagnosticado com esquizofrenia, né? E aí tem uma história que conta, que está no livro, que a mãe dele que cuidava da medicação, né? Do Mário, colocava remédio na comida dele para controlar, né? Era um remédio aí que conseguia fazer com que ele conseguisse manter uma certa ainda normalidade social, né?
E aí, quando a mãe dele faleceu, não tinha mais quem cuidasse do Mário, né? Não tinha mais quem colocasse o remédio. Então foi aí que ele começou a decair, foi aí que ele começou a sair mais de casa, ficar mais perambulando no meio da rua. Quando ele frequentava o centro, no período em que ele começou a andar mais no centro, tiveram algumas pessoas que se destacaram para ajudar o Mário, que era o Tota, a Jéssica, a filha do Tota, né? O Tota é um artista plástico que tinha uma casa ali perto do centro, e aí o Mário sempre ia lá para lanchar, para conversar com alguém, né? Porque ele começou a realmente entrar num estado de decadência física, né? E mental. E aí cada vez mais ele foi se tornando isso, né? Essa figura que falava sozinho nos cantos, por ele começar a dormir nos bancos da Praça do Ferreira e do Dragão do Mar. Ele começou a encurvar assim, o corpo, né? Que ficou até uma característica dele, né? Que ele andava assim, né? O pescoço um pouco assim para trás, né? Ele começou a realmente entrar num estado de deteriorização, né? E aí o Márcio Catunda também tentou ajudar bastante ele, chegaram a propor comprar uma casa para o Mário. Tem essas histórias, né, que não são confirmadas, mas uma série de amigos dele começaram a ver que o Mário estava cada vez mais entrando num abismo, assim, né, numa espécie de deteriorização sem fim, assim, né? E aí tentaram ajudar o Mário de diversas formas, né? O Márcio Catunda sempre que vinha aqui para o Brasil, porque o Márcio Catunda ele é embaixador lá na África aqui do Brasil. Ele tentava ajudar o Mário Gomes de diversas formas, só que essa vontade do Mário Gomes de cada vez mais estar fazendo aquilo que ele estava fazendo era irremediável. E aí até que aconteceu o que aconteceu, né? Ele levou a pedrada de um morador de rua na cabeça, e aí sangrou bastante e acabou falecendo por conta disso, né? Porque não teve os cuidados, né? E é basicamente isso, assim, o meu trabalho é tentar trazer essas histórias do Mário Gomes. Em 2015, quando eu tive acesso aos poemas dele, foi uma virada assim, na minha vida, né? Eu comecei a ler o Mário Gomes e a leitura dos poemas dele me veio como uma forma de quase que um chamado assim, para a poesia, sabe? E aí depois eu comecei a pesquisar a vida também, fiquei muito encantado, porque penso que o Mário Gomes ele representa muito essa coisa da desobediência, né? É muito importante a gente também saber desobedecer, né, algumas regras da sociedade, algumas regras que nos são impostas, né? E o Mário Gomes ele é a representação, o arquétipo da desobediência, né? No qual você às vezes tem que se revoltar, às vezes você tem que se contrapor ao que está estabelecido para que você possa ter certos protagonismos, né? Eu acredito que essa rebeldia do Mário, ela chegou ao nível em que ele acabou realmente se tornando um marginal, né? Um marginal que eu digo, ele se tornou à margem do que era estabelecido, né? Num ponto quase... Oi? E David, assim, eu percebo que você é muito conhecedor da obra do Mário Gomes, mas o que essa literatura dele teve de significado na tua vida? Qual foi a representatividade? Sim. Como eu já havia dito, né, representa muito essa questão da desobediência, né? E também o Mário Gomes ele representa muito essa questão da cultura popular, porque veja, ele não era um acadêmico, né? Ele não era um intelectual, ele era um cara do povo, né? Um cidadão urbano que começou a desenvolver um trabalho, e esse trabalho teve visibilidade, pelo menos estadual, assim, né? Muitas pessoas do estado conhecem, diversos cordelistas escrevem sobre o Mário Gomes. Então acredito que o Mário também representa isso de que você pode ascender de alguma forma na sociedade, entendeu? Você pode ser uma pessoa comum, né?
e desse comum você pode ascender. E você não precisa ser um intelectual, você não precisa ser um acadêmico, você não precisa ser um erudita para desenvolver um trabalho, desenvolver um pensamento, se mostrar, aparecer, entendeu? Então o Mário Gomes ele representa isso, mas eu acredito que sobretudo a rebeldia. Existe algo no Mário que, que representa uma contraposição ao estabelecido. O que é isso? A gente vive uma normatização da sociedade, né? As coisas elas acabam funcionando de acordo com regras já estabelecidas, né? Você tem que ser heterossexual, você precisa ser branco, você tem que ter o olho claro, você tem que ter a pele clara, você tem que, enfim, estar em determinados locais, agir de determinadas formas, entendeu? E o Mário Gomes, ele traz muito, ao meu ver, pelo menos para mim, ele me tocou dessa forma, como um sujeito rebelde que acaba ultrapassando os limites do estabelecido, né? E para o desenvolvimento do comportamento, né, do comportamento saudável, do comportamento crítico, eu acredito que a rebeldia e você se contrapor ao estabelecido é muito importante para que a gente possa viver uma vida mais plena, uma vida mais consciente, uma vida mais justa, né? E é basicamente isso, assim, a liberdade. O Mário Gomes ele representa essa questão da liberdade, né? Bem interessante, David. E que outros autores cearenses você também conhece, além do Mário Gomes? Que outros poetas? Eu tenho bastante influências, assim, né? Tem o Thales Asgon, que ele foi muito importante, assim, para o meu despertar literário também, né? Foi um cara muito importante que me ajudou e me ajuda ainda hoje a compreender o mundo, né? Entender como que a literatura ela é importante para o desenvolvimento do ser humano, né? Tem o Reginaldo Figueiredo, né? Que é outro poeta que eu tenho trabalhado a poética dele desde 2018, que é um poeta que ele tem uma comunidade alternativa lá em Maranguape, né? Onde ele desenvolve diversos trabalhos, né? Em literatura, em meio ambiente, relação sustentável com o meio ambiente, né? Então é um poeta assim que tem trazido muitas perspectivas positivas em relação a viver, estar vivendo, né? Aí tem a Tetê Macambira, tem a Sonache Bruna, tem a própria Argentina, que é uma pessoa que eu admiro bastante, e diversas outras pessoas, Samuel Denk, Nina Risse, Flávio Camanhã, o Cícero Almeida, o Renato Pessoa, são pessoas assim muito acessíveis e que ajudam a gente a entender as relações, né, as relações humanas, ajudam a gente a entender as situações da vida, né? Eles lançam um outro olhar, e aí eu gostaria de entrar nessa perspectiva do que é que eu vejo a literatura, como que a literatura ela pode contribuir para o desenvolvimento do sujeito. Vejo que a literatura ela é uma possibilidade de você reinventar o estabelecido também, né? O poeta é aquele que consegue, ou o literato é aquele que pega material da realidade e consegue transformar isso para que a gente possa ver outras possibilidades, né? Ele pode prever situações, ele pode explicar situações, ele pode lançar perspectivas, olhares sobre determinadas relações, a gente com a gente mesmo ou com os outros, né? Então, ter essa relação com os poetas da cidade de Fortaleza e do estado é um grande desenvolvimento pessoal, assim, para mim, né? Porque são pessoas que conseguem lançar olhares, né? Numa generosidade que nos abre para outras possibilidades de compreender o humano, compreender as relações. E é muito importante isso, né? Porque quando você tem acesso a um livro, o livro, ele em si é algo estático, né? Ele está aqui, ele está parado, né? Ele só vai ter movimento, ele só vai ter significado se a gente conseguir abrir ele e adentrar no saber que aquele livro está propondo, né? Então, acredito muito nessa força, né?
E aí, voltando um pouco para o Mário Gomes, foi isso, assim, ele conseguiu me abrir de uma forma simples, no qual eu fui levando para outras instâncias um olhar sobre a realidade, assim, né? O Mário Gomes, ele tem um olhar absurdo para a realidade, ele tem essa coisa de brincar com os objetos, de dar vida aos objetos, de criar situações, de relações que são um pouco absurdas também, né? E esse absurdo é interessante porque ele nos tira do normal, né? Ele nos tira do que é convencional na sociedade. Então a gente tem sempre que estar questionando o que é o estabelecido, né? E a literatura tem essa capacidade de lançar outros olhares para o estabelecido. Isso é muito importante, né? Tendo em vista que a literatura é de fundamental importância para a formação do ser humano. E como você falou aí, um livro fechado de nada vale, até porque tem aquela frase, né? Você é o que você lê. E mais uma vez aqui reforçando nossos projetos, se você tem algum livro em casa, está guardado, está encostado na estante, fala com a gente, doa para um amigo, só não deixa ele guardado, certo? David, agradecendo aqui a tua participação, certo? Achei muito, muito interessante a vida e a obra do Mário Gomes. É um poeta sensacional. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só isso, só agradecer aí o convite e mais uma vez parabenizar vocês, né, da Biblioteca Livre, de estar promovendo esse projeto, né, que é muito importante a gente estar espalhando, né, o desejo pela literatura, pelo livro, pela leitura, pelas relações que se estabelecem também, porque as oficinas que acontecem dentro das bibliotecas comunitárias, das bibliotecas independentes, elas são fundamentais para a gente estar criando aí novas formas de relação social, novas formas de estar se encontrando, estando com outras pessoas, né? Então, acredito que projetos como esse da Biblioteca Livre é muito importante para fomentar ainda mais as bibliotecas comunitárias, né? E é isso, parabéns e valeu. Obrigadão, David. Abraço. Agora a gente vai começar um novo bate-papo com a Ana Argentina dentro de minutos. Senhoras e senhores, Ladies gentlemen, todo mundo se prepare para o grande espetáculo, um espetáculo maravilhoso, magnífico, majestoso, multidisciplinar, muitas coisas. E para isso, ele que é conhecido da Calcaia a Parnamirim, do Equador ao Rio de Janeiro. Sim, para fazer proezas inacreditáveis. Ele que vai fazer o seu grande número, o mergulho no copo d'água. O mergulho no copo d'água. O mergulho no copo d'água sem água. E depois ele vai fazer o rolamento sobre a fita que vai indo embora e nunca se acaba. E por último, o seu número mais difícil, o clembre do espetáculo. A estrelinha de 3 patas. Então, sem mais delongas, chamar ele, o
Senhoras, vamos mandar energia positiva. Passa energia positiva que ele vem. Com a sua energia, ele vem. É agora. Senhoras e senhores, com vocês, o grande Bebê. Só um segundo. Bora, Totox. Meu amigo, meu companheiro, meu incrível Totovics, por favor, apareça agora, pois essa gente toda quer lhe ver. E o seu espetáculo tem que começar. Uma salva de palmas para ele que tá vindo. Ele! Só mais um segundo. Bora, Totó, bora. Bora. Como assim você não vai apresentar hoje? O quê? Eu não te paguei. Eu te pago, Totó. Eu pago ele próxima semana. Você não quer, você não vem. Só mais um segundinho. Totó, vem. Como assim? Eu vou ter que fazer o espetáculo? Não, Totó, não, é melhor você, Totó. Tá me chamando de frouxo. Frouxo é uma coisa que eu não sou. Então você vai ver, Totó. Senhoras e senhores. Sim, Totópolis, por questões trabalhistas, não vai se apresentar hoje. Mas, em compensação, eu serei o dublê do Totópolis hoje. E vai dar certo! Vai dar certo! Eu espero. Para começar o primeiro número, o mergulho no copo d'água. Sem água. Vamos lá? Preparou? Vamos lá, mergulhar num copo que não tem água e não se machucar. Assim eu espero, por favor, meu senhor. E agora, 1, 2, 3, Totopolis. Senhoras e senhores, agora o segundo número. Sim, o rolamento na fita que vai indo embora e não se acaba. Vamos lá, preparou? Vamos lá. Tá, tô indo. Foi. Eu tive. Ai, minha cabeça. Toque. Senhoras e senhores, o
íntimo, e mais difícil, e mais perigoso, e que eu não queria fazer, porque era pro Totávio fazer, mas vou ter que fazer. A estrelinha de 3 patas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então agora vai ser agora. Antes, queria mandar um recado. Ninguém sabe o que vai acontecer depois, então eu queria só dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. E Totovkis, se acontecer alguma coisa comigo, é sua culpa! É sua culpa! Então vamos lá! 1, 2, 3. Ai, Totovkis! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, Totovkis! Ai! Ai, Totovkis! Muito difícil ser dublê de você, amigão! Ai! Que? Espetáculo! Não acabou ainda! Tem um grande finale? Você vai cantar? Como assim? Eu vou cantar? E aí, Totó? Eu não sei cantar não, Totó. Que beijo, eu não sei cantar. Você gosta da minha voz? Que é a voz mais linda que você escutou. Ah, bicho mentiroso, mano. Olha o bicho mentiroso, que lindo. Ai, Totovkis. Tem aquela canção que a gente já cantou tantas vezes junto. Tá bom. Vamos cantar essa canção. Hoje que a noite está calma, minha alma perdoa por ti. Vai, eu quero paz, quero ternura e dos sentimentos, pois o meu amor por ti reina em mim. Ai, eu quero paz, quero ternuras e sentimentos, porque o nosso amor maior que o mundo. Oi, pessoal. Agora sim a gente vai falar com a escritora Ana Argentina, ela que é uma das fundadoras da biblioteca Papoco de Ideias. Boa tarde, Argentina. Tudo bem? Boa tarde, Jordânia, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo. Quero agradecer aqui esse convite bacana. É sempre bom papear, né, sobre
literatura, sobre arte. Muito obrigada. Ótimo. Argentina, você vai falar um pouco sobre uma obra que você participou, não é isso? É um coletivo, Relicário. Como você definiria esse livro, Relicário? Pronto, esse livro é esse aqui, eu trouxe aqui para mostrar um pouquinho, né? Eu defino como uma beleza, assim, um conjunto de escritos, né? Com pessoas de diferentes idades e contextos, né? Gente com experiência mais interiorana, outros com experiência mais da cidade, do espaço urbano, e que estão trazendo aí as suas relíquias, né? As suas riquezas, as suas raridades em formas de texto. Então, o Relicário ele é fruto de 30 anos do caderno de arte do jornal O Povo, e foi feito esse livro de contos com outros autores também, muito bacana. E é isso. Que lindo. E que tema você aborda nesses contos? Então, nesse livro especificamente, eu trago 2 textos, são 2 contos, né? 16 Pobres Primaveras e Quintal Negreiro. São 2 textos que trazem a temática da violência urbana, né, mais precisamente, né, essa violência voltada para pessoas da periferia, para pessoas negras, para pessoas jovens, né. Sabemos aí que as estatísticas apontam, né, que os meninos, adolescentes, jovens, negros e pobres, né, eles são assim assassinados, né, parecem animais em abatedouros e tal, e é um perfil que me instiga muita preocupação, né? É um perfil que eu me sinto muito sensibilizada, haja vista que passam por diferentes situações de preconceito, de racismo, né? De violência de toda ordem, desemprego, enfim, as condições mesmo do lugar que moram, que são muito precárias, né? Eu sou nascida e criada nesse lugar que eu moro, né, até hoje, que é o Pici, precisamente na favela do Papoco. E aqui eu fui criada com muitos meninos como esses que eu escrevi nos 2 textos, né? Meninos que brincaram com os meus irmãos, que brincaram com a gente aqui em casa e que não conseguiram alcançar a fase adulta, né? Porque no meio do caminho foram assassinados, enfim, perderam a vida da forma mais violenta possível, porque não tiveram, na verdade, os seus direitos garantidos, né? São frutos disso, de uma desigualdade social muito latente, muito grande, e uma geração que gera toda uma problemática, uma violência, né, na vida desses jovens. Então, eu trago a temática da violência voltada contra jovens negros e pobres. Certo. E nesses teus textos, fala somente da realidade ou tem um pouquinho de ficção também? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, tem gente que pega esse meu texto, que mora aqui, por exemplo, no bairro, né, aqui na favela, e dizem assim, meu Deus, mas foi exatamente assim que aconteceu, né? Como o Davi estava falando anteriormente, o escritor, ele traz, né, a realidade de forma literária, né? Eu acho que o escritor, é papel do escritor também a denúncia, e eu faço muito isso nos meus textos. Meus textos denunciam essas realidades tão difíceis e tão violentas, né? Então, eles são muito reais, são histórias que de fato aconteceram, né? E aqui e ali eu vou pincelando um pouco mais de ficção, né? Mas eu tenho uma escrita muito parecida com o que a Conceição Evaristo vai chamar de escrevivência, embora eu não seja uma mulher negra, mas eu seja uma mulher periférica, né? Tenha tido toda uma trajetória de infância, adolescência e juventude, permeada por pobreza, por vulnerabilidade social. Então eu me sinto, né, assim, gostaria de um dia bater um papo com ela sobre isso, eu me sinto muito pertencente a isso, a essa escrevivência, né, escrever a partir dessa experiência, desse lugar, né, que eu vivo, que eu vivencio, que eu escuto, que eu vejo situações
tudo isso faz parte da minha escrita, né? Tudo eu vou me apropriando para desenvolver um texto e colocar no mundo, e a partir disso fazer com que pessoas que não vivem aqui, que não conhecem essa realidade, possam conhecer e, quiçá, né, se sensibilizar, ter um pouco de empatia por esse universo do lado de cada cidade. Entendi. E Argentina, como é que você vê esse crescimento da literatura, da gente conseguir ver mais mulheres escrevendo, mais mulheres da periferia, mais mulheres negras? Você acha que isso está realmente crescendo? Está tendo essa visibilidade maior? A Vi estava falando também anteriormente, eu assisti toda a live do Mário Gomes, e falando que ele era um desobediente, né? Um ser rebelde, né? E aí eu fiquei lembrando, tem uma frase do Belchior que diz: sempre desobedecer, nunca reverenciar, né? A história da mulher na literatura, ela é uma história de apagamento, né? Há um nível, um número muito alarmante de homens brancos, héteros, né? Que são escritores, e o nosso lugar dentro da literatura sempre foi um lugar muito de luta, como em todos os lugares, né, sociais. Um lugar de luta, porque à medida que tentam nos apagar, a gente vai ali lutando e buscando o nosso lugar. Então, temos aí muitas situações de mulheres, né, no passado, que tinham seus textos assinados por seus maridos, que tinham seus textos rasgados, queimados, que eram impossibilitadas de publicar, né? Então, é muito bacana fazer parte desse tempo de agora, muito embora a gente ainda lute muito, e quanto mais tentam nos negar esse lugar ao sol, mais a gente briga por ele. Semana passada eu estive num evento literário, lançamento de um livro, e a gente estava conversando sobre isso, né? Porque há um momento, principalmente aqui em Fortaleza, que é onde eu estou morando agora, né? Já morei no interior, em Sobral, já morei em Salvador, que há um movimento muito grandioso de mulheres escrevendo, de mulheres publicando, né? De mulheres periféricas. Eu acho que as redes sociais, a internet tem nos possibilitado também esse lugar, à medida que a gente divulga, né, os nossos trabalhos, à medida que nós compartilhamos os trabalhos umas das outras, e assim a gente vai formando uma rede informal mesmo, né, de partilha e de fortalecimento da arte, da literatura de outras mulheres. Eu acho muito incrível. Uma escritora disse: esse movimento não é só em Fortaleza, mas, né, no estado como um todo, né, o Ceará como um todo está tendo, e realmente a gente vai vendo assim alguns movimentos dentro de cidades do interior, cidades de porte médio. Há uma avalanche, né, de mulheres escrevendo. Eu acho que isso é fruto também de muitas opressões, né? A gente tem muita coisa para dizer, porque somos violadas 24 horas, né? Somos violadas desde que somos criança, e a gente agora não tem mais por que silenciar, né? Acho que já avançamos em muitas coisas, e a literatura, ela nos vem também como uma ferramenta de combate, né, de tantas violências e de tanta opressão. E que muitos ainda querem fechar os olhos para isso, né? Querem dizer que isso não existe, querem falar que é mimimi, e a gente sabe que não é. Eu acho que quem fala isso não nasceu num corpo de mulher. Não passou por isso, não né? Não passa por isso, né? Mas a gente que é mulher, a gente sabe o que é o abuso, o que é o assédio, o que é a violência desde que somos criança. Se perguntar para qualquer mulher, ela vai ter alguma memória lá da sua infância de que algum homem tentou, de alguma maneira, de algum modo, ou com fala, ou com corpo, ou com olhar, assediá-la, violá-la, né, o seu corpo, enfim, a sua psique, né, e existe uma diversidade de violências, né, contra a mulher. Com certeza. Argentina, além de você, que outros escritores participaram desse livro relicário? Então, a Ilha Andrade, Antônio Lacargue, o Bruno Paulino e a Zélia Salles, né? São contistas, né? Muitos escrevem poemas também, então uma mistura aí de escritores muito fantásticos que
Alguns eu conheci nesse processo, né, de elaboração desse livro, e que se tornaram, assim, amigaços e que eu levo para a vida toda. E que são pessoas que eu admiro muito, né, não só como escritores, né, assim, da forma como escrevem, sobre o que escrevem, mas como pessoas também, né? Eu acho isso muito bacana, quando esse ser humano, ele dialoga muito bem com o que ele está se colocando, com a forma como ele se coloca no mundo enquanto artista, né? Bem bacana mesmo. E eles são cearenses? São cearenses, são todos cearenses, né? São todos cearenses. Muito O bom. Bruno mora no interior, é professor, o Lacarne, a Ila e a Zélia moram aqui em Fortaleza, né? Mas a Zélia também tem uma experiência, ela vem de Tapajé, uma contista, assim, grandiosa, de mão cheia, que eu adoro também. Mas são todos daqui, são todos cearenses. Bacana. Leiam Relicário, vocês vão gostar bastante de todos os textos que estão lá. Você super indica, né, Argentina? Super indico, e quem quiser, a Biblioteca Comunitária Papoucos de Ideias, que é a biblioteca onde eu sou uma das gestoras, né, sou a idealizadora, fica localizada aqui no PC. Nós atendemos crianças e adolescentes, mas temos livros para todos os públicos, né? Nós também temos relicário aqui para emprestar, caso você queira ler, e muitos outros livros. E eu super indico, já fui lá, é uma biblioteca linda. E me fala um pouquinho, Argentina, dos teus planos. Quais são os próximos projetos literários, assim, do futuro próximo, né? Futuro próximo. Então, eu sou uma incentivadora, né, de novos escritores e também de novos leitores. Eu estou sempre assim com essa frase quase pronta, batida na boca, né? Você gosta de ler? Você gosta de escrever? E a partir dessas perguntas eu tenho descoberto aí escritores que, meu Deus, parece que já nasceram prontos, né? A gente sabe que ser escritor também é uma construção. Mas pessoas com a qualidade, com o nível literário muito acentuado, que nunca publicaram um livro, né? Exemplo disso é o Rafael Silva, que é psicólogo, morador do Bom Jardim, um jovem escritor e que acabou de lançar um livro muito, muito bonito e muito potente. Mas, assim, além disso, de incentivar essas produções, eu tenho aí, já está em andamento, o meu primeiro livro solo, digamos assim, né, que é o Bomba d'Água Coração. É um livro de prosas poéticas, né, não será um livro de contos, né, nem desse poema mais rimado, certinho, com métrica, com ritmo e tal, né, mas um conjunto de textos em formato de prosa poética em que eu trago histórias, né, que muitas são desse espaço aqui, onde eu nasci e me criei, mas também são de outros lugares, que o meu corpo também se colocou, né, onde eu também tive outras experiências. Então, em breve, está nascendo aí Bomba d'Água Coração, espero que vocês também leiam e me deem um retorno do que acharam, né. Estamos ansiosos, aguardando por isso. A gente, aproveitando aí que a gente está falando de livros, de literatura, de incentivo à leitura, hoje é dia 15, hoje é dia do professor, né? A gente deseja aqui parabéns a todos os professores, espero que tenham bastante professores assistindo a gente aqui a nossa live, certo? Agradecer a sua participação, você quer finalizar mais alguma coisa? Quer deixar um recadinho? Queria agradecer todos os educadores que já passaram pela Biblioteca Comunitária Papoucos de Ideias de forma voluntária, né, trazendo oficinas, trazendo conhecimento, partilhando, né, experiências incríveis que contribuíram e que ainda contribuem com o desenvolvimento intelectual das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Vocês são necessários. Eu acho que um país que a gente se orgulhe de fazer parte dele é um país que valoriza, né, e que paga muito bem os seus professores, os seus educadores. Então, parabéns para todos vocês. Jordânia, queria agradecer, desejo sucesso, né, para esse projeto, que as pessoas compartilhem, divulguem, façam parte das oficinas bacanérrimas que você está propondo aí, e parabéns e muito obrigada. A gente agradece a sua participação. Argentina, muito obrigado mesmo, ótima tarde. Pessoal, queria deixar um convite. Queria deixar aqui um convite para vocês. Amanhã às 16 horas, a gente vai estar fazendo uma oficina de string art com a Tati, certo? Os 20 primeiros inscritos vão estar ganhando
esse kitzinho aqui, ó. Kit bem bacana, certo? Vem todo o material para vocês estarem produzindo as suas peças de string art. Além disso, ainda vem um brinde, um livro, certo? Para estar estimulando vocês, estar incentivando a sua leitura, estar incentivando vocês a estar compartilhando os livros que você já tem na sua casa, ok? Agora, dentro de minutos, a gente vai começar aqui uma atração artística com a Lili. Tchau, obrigada. Tchau, Argentina. Então, pessoal, passando aqui para compartilhar com vocês essa música que eu fiz agora de tarde. Me revoltei, não vou estudar hoje de tarde. Aí fiquei brincando aqui com o violão e saiu essa pérola, que é o meu mais novo xodó. É um samba, meu bossa, sei lá. Espero que vocês gostem, tá bom? Eu tô apaixonada. Água do mar, tiquinho de azul desse céu, me diz quando posso acordar, tira, rasgar esse véu, um grão de areia encontrei no bolso da calça azul, inevitável pensei, como é belo infinito. Recebo um abraço do vento, como é lindo o tempo, em traços tão cintilantes, me chega o sol radiante, pra eu me lembrar e não esquecer, vim no espelho te ver. Recebo um abraço do vento, como é lindo o tempo, em traços tão cintilantes, me chega o sol radiante, pra eu me lembrar e não esquecer, vim no espelho te ver. Meu mais novo xodó.
Olá pessoal, vocês acabaram de conferir aí uma música autoral da Lili, uma ótima cantora aqui do Ceará, certo? Este projeto é o Biblioteca Livre CE, para quem está chegando agora. A realização é de Jordânio Leite, apoio FIT Assessoria Esportiva. Contamos com a produção do Criatividade e Gestão Esportiva, certo? Com os nossos parceiros Camila Flor de Lis e o Natan. Tem apoio institucional da Secult-For, da Prefeitura de Fortaleza. E só falando mais um pouquinho sobre as nossas próximas programações, certo? O nosso próximo evento é amanhã, dia 16, às 16 horas, que será uma piscina de string art com a Tati, certo? Os 20 primeiros inscritos vão estar recebendo em sua residência esse kitzinho aqui, ó, contendo material para estar fazendo essa oficina de string art. Além do material, também vai conter um livro. Então, assim, corre lá no nosso Instagram, bibliotecalivre.ce. Lá tem um link para fazer a inscrição. Participar agora, porque são só para os 20 primeiros inscritos, certo? Falando um pouquinho das próximas atrações, certo? Dia 21 de outubro, de 13h30 às 14h30, a gente vai ter a apresentação artística com Luana Florentino, outra cantora, outra artista aqui do Ceará. Vai ter uma palestra sobre a Anatécia Campos com a Lidiane Vale. E vai ter, assim, um pouquinho dos melhores momentos do string art. Já no dia 23, vai ter a palestra O Poder da Leitura, com a pedagoga e psicopedagoga Elaine Pereira. Vai ter a apresentação artística com a Cristina Castro e a Mel Castro. É uma apresentação linda, que é a Doutora Natureza. Vai ter a mostra dos quadros, vocês vão poder ver aqui o resultado dos quadros que a nossa artesã fez junto com os participantes da oficina. E também vai ter a palestra com outra autora cearense, a Nádia Camussa, sobre o livro Meus Fantasmas Dançam no Silêncio. Gente, vai ser lindo, não perca. Mais uma vez, segue a gente nas redes sociais, bibliotecalivre.ce, e também no grupo do Facebook, certo? O mesmo nome, Biblioteca Livre CE. Aguardo vocês, até amanhã. Não esquece de fazer a sua inscrição. Boa tarde a todos, mais uma vez, obrigado.